Estudo de textos, racismo e branquitude. Abordando os artigos Se Nós Somos Racistas, estudo psicossocial da branquitude paulistana e branqueamento e branquitude no Brasil. O estudo busca abordar a relação da branquitude e branqueamento nas relações raciais, uma vez que essas dimensões se cruzam e se reforçam mutuamente para potencializar as reproduções do racismo. Primeiramente, é importante entender o conceito de branquitude, onde coloca as pessoas brancas em lugares de poder e as negras como sendo inferiores. O fenômeno da branquitude está enraizado na sociedade brasileira desde a colonização. Os impactos da branquitude e branqueamento são vistos como um problema somente da população negra. Contudo, a falta de reflexão do branco sobre o seu papel nas relações de desigualdades raciais é uma forma de reiterar constantemente que as desigualdades raciais no Brasil constituem problema exclusivamente do negro. O que demonstra as pesquisas é que é algo semelhante a um acordo no que diz respeito ao modo que os brancos explicam as desigualdades raciais e sociais no país. O foco central é o negro. Um acordo não explícito de não reconhecerem como partes que perpetuam as desigualdades raciais no Brasil. Segundo James Helms, identifica 6 estágios no seu modelo de desenvolvimento da identidade racial branca. Contato, desintegração, reintegração, falsa dependência, imersão e autonomia. O estágio inicial de contato geralmente inclui uma curiosidade primitiva, um medo de pessoas negras, baseada em estereotipos aprendidos com amigos, na família ou na mídia, cujo objetivo, dentre outros, era restringir a própria consciência das questões raciais e a interação com pessoas negras. Pessoas que estão no estágio, quando querem elogiar o negro, fazem comentários do tipo: "Você não age como uma pessoa negra". Certos tipos de experiência, interação crescente com pessoas negras e novas informações sobre racismo, às vezes levam a uma nova compreensão da existência do racismo institucional e cultural, o que pode indicar o início do estágio de desintegração. Neste estágio aparece o desconforto da culpa, vergonha e algumas vezes raiva diante da identificação de suas próprias vantagens por serem brancos e o reconhecimento do papel dos indivíduos brancos na manutenção do sistema racista. Para reduzir este desconforto, as pessoas podem convencer a si próprias de que racismo realmente não existe, ou se existe, é culpa exclusiva de suas vítimas. Desconfortável com sua própria branquitude, o indivíduo busca uma nova maneira mais confortável de ser branco. Esta busca é a característica do estágio de desenvolvimento imersão-emersão. Para brancos, a internalização de uma nova percepção de que é ser branco é a tarefa básica do estágio de autonomia. Contudo, é um processo sempre em andamento, no qual a pessoa precisa estar continuamente aberta a novas informações e novas formas de pensar sobre variáveis, culturas e raças. Sendo assim, compreender o branqueamento versus perda de identidade é fundamental para o avanço na luta por uma sociedade mais igualitária. A relação negro e branco, herdeiros beneficiários ou herdeiros expropriados de um mesmo processo histórico, participam de um mesmo cotidiano, onde os direitos de uns são violados permanentemente pelo outro. Nas últimas décadas, o movimento negro tem colocado sob fogo cruzado a violação dos direitos do povo negro e tem explicitado a verdadeira cara desse país. Esse movimento gera condições não só para a recriação de identidades e, consequentemente, o deslocamento das fronteiras, mas possibilita o encontro do país consigo próprio, com sua história, com seu povo, com sua identidade. A autora Lia faz uma análise através de entrevistas de pessoas brancas com diferentes classes sociais, gêneros e identidades do estado de São Paulo. O intuito de compreender quais os significados esse sujeito atribuiu ao fato de ser branco. Os resultados obtidos apontaram que o racismo é a ideia falaciosa de raça construída no século XIX e que ainda reflete no modo de subjetivação dos indivíduos brancos. Foi possível perceber que estes sujeitos acreditam que ser branco determina características e ações morais, intelectuais e estéticas dos indivíduos. No Brasil do século XXI, a criação de ações afirmativas para a população negra brasileira trouxe à tona antigos questionamentos sobre a formação do povo brasileiro e novas perguntas acerca das identidades raciais. Com isso, os pesquisadores visam compreender quem é o negro brasileiro. No entanto, quase não nos perguntamos sobre quem é o branco. O que é ser branco no Brasil? No Brasil, ser branco exige uma pele clara, feições europeias, cabelo liso. Ser branco no Brasil é uma função social e implica desempenhar um papel que carrega em si uma certa autoridade ou respeito automático, permitindo o trânsito, eliminando barreiras. Ser branco não exclui ter sangue negro. O racismo no Brasil é qualquer sinônimo que justifique as diferenças, preferências, os privilégios, dominação, hierarquias e desigualdades materiais e simbólicas entre os seres humanos baseado no conceito de raça. Por isso, podemos destacar diferentes formas de racismo, entre eles o racismo biológico e o racismo cultural.
O racismo biológico sustenta a concepção de que as hierarquias sociais no conceito de raça enquanto conjunto de características físicas herdadas, como cor de cabelo, a pele e o nariz, etc. O racismo cultural justifica as hierarquias sociais com base numa ideia essencialista de cultura em que as diferenças linguísticas, religiosas, de modos de vida de diferentes grupos são significados como inferiores ou inassimiláveis à cultura dominante. Além das diferenças sobre os argumentos que constroem o racismo, pode-se distinguir diferentes formas de como ele se manifesta através do racismo individual e do racismo institucional. O racismo individual é entendido como atitudes e ações individuais de discriminação racial, feitas nas práticas de relações interpessoais. Já o racismo institucional se configura por meio de mecanismos de discriminação no corpo de estrutura social e se estabelece nas instituições, traduzindo os interesses, ações e mecanismos de exclusão perpetrados pelos grupos racialmente dominantes. Portanto, é preciso que a branquitude se transforme em identidades étnicas e raciais brancas, onde o racismo não seja o pilar de sua sustentação, a alternar as relações socioeconômicas, os padrões culturais e as formas de produzir e produzir história brasileira. Conclui-se que as políticas públicas voltadas para a igualdade racial, como a de cotas, o reconhecimento da história, do espaço e ação do movimento negro, são essenciais para que os brancos consigam se deslocar na posição de norma de hegemonia cultural. A correlação com o processo penal. A tipificação para os crimes de racismo do artigo 20 avançou nas últimas décadas. Entretanto, nos últimos anos tem enfrentado muitas adversidades para que os racistas não acabem impunes, além de comportamentos que não costumam ser exteriorizados, porém se encontram de forma interna dentro de alguns brasileiros. Podemos citar um caso famoso que alcançou várias mídias brasileiras, da cantora Ludmilla, que foi criticada na televisão pela apresentadora Val Marchiori, a qual faz uma crítica aberta ao cabelo da cantora, atribuindo características de um bombril. Vemos um típico comportamento racista, trazendo a ideia dos traços branco-europeu como modelo padrão. É o que foge disso é considerado como feio, errado e que deveria ser alterado. O caso, além de ficar famoso, acabou trazendo vários riscos à impunidade, posto que apesar de Ludmilla ter ganho em primeira instância, ao recorrer perdeu, sob o argumento do tribunal de que a fala não fere os limites da liberdade de expressão, o que gera jurisprudência para que os outros casos sejam julgados de forma similar, de forma implícita, instigando para que novas vítimas do racismo se omitam ao acionar o sistema judiciário brasileiro. Uma observação importante, vale se atentar, é que o caso de racismo citado foi tipificado como injúria racial, que difere do crime de racismo e é afiançável e não imprescindível no ano em que foi sancionada a lei do crime de injúria racial, seria uma forma de acalentar os inúmeros casos de uma sociedade racista, dando conta que o crime com uma pena bem mais branda. A pergunta que fica: será que o julgamento de juízes, ao selecionarem litígios que tratam do racismo e preconceito, não acabam tendo um pouco dessa ideia de branqueamento e atribuir como normal certos padrões racistas? O racismo biológico tem raízes em um conjunto de características físicas herdadas, como tipo de cabelo, nariz, boca, tipo físico, entre outras características. A tese a seguir é do racismo biológico no filtro do Instagram. Os filtros do Instagram são as novas sensações e stories. Entre eles maqueiam o mundo, o corpo, paletas, colocam objetos, figuras. As grandes problemáticas por detrás do filtro que visa embelezar, mas desde seus olhos claros, sua boca fina, seu nariz fino e sua pele mais clara, ao suavizá-la, está no embranquecimento dos traços étnicos e a supervalorização da estética europeia em detrimento aos traços do negro, efeitos do racismo biológico, intrinsecamente perpetuados e presentes até mesmo nos filtros. É o racismo velado tomado com o viés do embelezamento, ao apagar os traços genéticos africanos e embranquecer a fotografia. O chamado racismo algoritmo está presente em outros aplicativos também, como o FaceApp, que há pouco tempo atrás foi febre no filtro de envelhecimento, e o outro para deixar a foto mais sexy. Um exemplo a seguir. Na fotografia, Obama, ao aplicar o filtro mais sexy do FaceApp, tornou-se branco. O filtro gerou polêmica por deixar explícito o racismo presente nos algoritmos de edições de fotos, mas existem diversos aplicativos de edição onde se pode encontrar traços implícitos do embranquecimento. Editores que clareiam a pele, isto é, o enraizamento da branquitude na estética vista como ideal e padronizada. Para a tese foi questionada uma mulher negra sobre o que ela sentia ao usar o filtro para embelezamento, onde seus olhos ficavam claros, sua boca mais fina, sua pele mais clara, e relatou sentir-se apagada. Seus traços e sua história, como se vê a seguir.